Olá pessoal, hoje eu vou estar lendo mais uma parte da história da Júlia para vocês. E desde já agradeço todo mundo que está acompanhando a história até o momento, né, como sempre. E peço vocês para curtir o vídeo se gostarem, se inscrever no canal que não é inscrito ainda e ativar o sininho para não perder nada. Então vamos lá para a história, né, mais um aprendizado importante e um relato dessa história. A escola e a volitação. Acabamos conversando bastante enquanto passeávamos pelos jardins da enorme escola, que parecia mais uma universidade. Seus jardins, como toda a natureza presente nas colônias, eram lindos, alguns sendo plenamente naturais, mas as flores de vaso envolvidas no produto em que Leonardo disse. Depois da conversa, fomos à entrada da escola e novamente a coordenadora ou diretora me explicou tudo sobre as salas e me mostrou os quartos vagos e elucidou sobre o conteúdo de cada grau do curso. Grau básico, os conceitos básicos de reencarnação e espiritismo, pois muitos desencarnam sem ter esta noção. Grau moderado, como funciona a vida em outros planetas e a nossa encarnação até o momento, além de nossa origem espiritual. Grau avançado, compreensão sobre as linhas do tempo, a importância do que pensamos e como isso é usado para criar algo em nossa vida, seja para o presente ou futuro, além da explicação completa sobre vibração. Assim, teria de estudar o grau moderado para entender e descobrir minha origem planetária e entender primeiramente o básico em relação ao avançado. Ela também me explicou o tempo de cada curso, que seria em torno do mesmo período no mundo físico, exceto o básico, que seriam uns meses antes. Obviamente ainda havia muito mais ensinamentos em cada curso, mas ela me explicou apenas o básico para ter uma ideia do que irei estudar logo após aprender a como volitar. Agora consigo entender por que os espíritos ficam geralmente por muitos anos nas colônias. É o tempo suficiente para estudar, tanto na escola como nas bibliotecas, além dos vários anos de trabalho ajudando de sua maneira vários outros espíritos. E também o tempo até esperar certos familiares desencarnarem, caso necessário. Sem falar que muitos devem esperar seu momento de reencarne, enquanto isso ajudam nas colônias, o que também é muito necessário. Se todos apenas se encarnassem rapidamente, as colônias poderiam ficar bem vazias em relação aos habitantes que vemos hoje nelas, pois totalmente vazias não iam ficar, já que em poucos anos vários e vários brasileiros desencarnam. Portanto, o trabalho de todos nas colônias é muito importante, inclusive porque muitos desencarnados vão para o umbral ou necessitam de cura para seus traumas nos postos, infelizmente. Decidido qual é o meu curso, iria começar os estudos em breve e teria de me hospedar na escola até finalizar o curso moderado, e logo iria dar início ao curso avançado. Em questão às comidas, caso necessário, eles fornecem numa espécie de refeitório, até porque é simples para os espíritos daqui criarem comida, pois apenas a plasmam. Então não há necessidade alguma de fogo e elementos como receita para cozinhar. Tudo aqui é espiritual, e apenas se cria pelas nossas mentes, que não estão mais limitadas ao corpo físico que ancora nosso espírito na Terra. E uma explicação sobre plasmar: criar algo a partir do simples pensamento e confiança de que pode criar algo num plano espiritual, da forma que imaginar. No caso da comida, é necessário imaginar todos os ingredientes ali contidos e o formato da comida em si, o que é muito mais simples do que aparenta. E uma explicação sobre ancorar: nosso corpo espiritual, ou simplesmente nossa alma, precisa estar ancorado pelo nosso corpo físico para permanecermos encarnados no mundo físico, seja na Terra ou outros planetas. E voltando para a história. Primeiramente, teria de aprender a volitar para iniciar o curso e já deveria estar hospedada lá. Portanto, me despedi de Leonardo. Leonardo, acho que é minha hora de ir e começar o tal período escolar no plano espiritual. Comentei rindo suavemente. Nossa vida inteira se torna, querendo ou não, uma vida de estudos e trabalhos, mas realmente é muito mais emocionante e inspirador do que parece, comentou Leonardo enquanto sorria. Me desejo bons estudos, Julia. Obrigado, Leonardo. Por isso e por todo o resto, seja pela sua cura, seja para me apresentar e elucidar sobre todas as colônias em si. Sou muito grata pela sua ajuda de sempre. Disse isso me despedindo totalmente grata.
Acho que nesse momento estou voando como minha mãe falava realmente, como uma bela garça vislumbrando o céu, uma garça branca que voa livremente, mesmo pelas tempestades mais escuras possíveis. Acredito que seja assim. Agora pode voar, garça, em direção ao seu próximo rumo. Enquanto isso, continuarei o meu e se precisar, você sabe onde me encontrar. Leonardo se despediu. Sequencialmente, conheci meu quarto e comecei a prática da volitação. A professora me ensinou da mesma forma que Leonardo, porém não era algo tão difícil. Realmente precisou apenas de um pequeno tempo de prática. Confiei plenamente que estava volitando, porém no início precisava de um pouco mais de esforço e soltar meu corpo, mesmo que espiritual, pois isso também está relacionado ao costume com o corpo físico e sua forma de funcionar. Então acaba se assemelhando a um bebê que nasceu há poucos meses e está tentando caminhar. E ao menos por pensar dessa forma, lembrei de minha filha e como ela vai crescer tanto, o que me distraiu algumas vezes. Tive de me concentrar totalmente e me sentir realmente como uma garça. Por isso, usei minha imaginação em relação ao que minha mãe dizia como um filhote de garça tentando voar pela primeira vez, um exemplo muito mais facilitador para esta prática. Após alguns dias de prática, finalmente aprendi a volitar, e logo tentei fazer o que Leonardo me ensinou. Imaginar se locomovendo para uma direção, que no caso era mais simples tentar se mover para frente primeiramente. No entanto, ainda estava de olhos fechados para não perder a concentração na minha própria imaginação. Eu sabia se estava volitando de fato porque minha professora me esclarecia sobre a situação e eu também sentia que meus pés não estavam no chão de certa forma. Logo consegui me locomover enquanto volitava, mas devia praticar com olhos abertos, para saber minha real posição quando precisasse. Além disso, volitar de olhos fechados seria perigoso. Então abri os olhos e confiei, concentrada no pensamento que estava volitando. E foi bem mais simples realmente do que parecia primeiramente. Porém, antes de aprender outros níveis de velocidade na volitação, deveria aprender a volitar sem precisar de tanta concentração, pois eu não conseguiria focalizar no ambiente em si ao meu redor enquanto volitava, além de não conseguir conversar durante este processo com qualquer espírito ao meu derredor. Percebi isso, pois quando tentava conversar com a professora e me perdia no assunto, acabava caindo. Portanto, logo fiz a pergunta a ela. Yasmin, que era o nome da professora, como eu posso volitar sem perder a concentração no pensamento de que estou flutuando, enquanto me mantenho atento ao ambiente à minha volta? Júlia, isso é apenas questão de prática. No início terá de volitar enquanto bem concentrada, mas logo se tornará uma forma de hábito. Também lhe auxiliarei até que você se acostume com essa prática, mas por agora iremos focar em aumentar sua velocidade. Agora eu notei porque ela não iniciou conversa ou algo assim e ficou apenas em silêncio quando me explicava algo, para não atrapalhar minha concentração. Em seguida fui aumentando minha velocidade, aos poucos e praticando. Cada vez mais me sentia mais leve e menos dependente de total concentração durante a volitação. Depois de mais alguns dias de prática, aprendi a volitar facilmente e ter uma velocidade alta. Porém, o maior desafio agora era a velocidade que parece mais um teleporte do que volitar em si. Antes estávamos em um cômodo para praticar a volitação até a velocidade atual máxima que alcanço. Porém, para volitar em tamanha velocidade, fomos para o ar livre, próximo aos jardins da escola. Para realizar este, entre aspas, teleporte, é muito simples, mas o problema em si está em controlar este nível de velocidade, que era o auge da volitação. Desta forma, tive de manter a total concentração no início. Igualmente, o início do aprendizado da volitação em si em seu menor grau. Me concentrando totalmente, consegui controlar tranquilamente a posição que teletransportava, por assim dizer, e a dominar essa velocidade aos poucos. Conforme ainda fui precisando cada vez menos da concentração em excesso, Yasmin começou a conversar comigo para me treinar mais em relação a esta prática. Pois é possível conversar enquanto volita, apenas não deve se perder totalmente no assunto, ao menos no início. Pois conforme fui praticando, isso estava se tornando realmente um hábito, como Yasmin disse. Porém, no nível máximo de velocidade não é possível conversar, mas o necessário é apenas se localizar no ambiente enquanto volita. A prática da conversa foi apenas uma forma de estimular essa múltipla concentração.
para se acostumar à prática da volitação em si, sem perder o foco para ter certeza de que, ao ganhar licença para volitar pelas colônias, evitaria quaisquer problemas ou situações indesejadas. Portanto, após uma semana e meia de prática no total do período de ensino, adquiri minha licença e estava livre para volitar da forma que desejasse pelas colônias. Assim, me ajudaria em certos momentos para que não necessitasse totalmente dos aeróbos em toda a situação. Este tempo de prática, como disse Leonardo, pode demorar muito mais para alguns espíritos ou muito menos dias para outros. Então, o professor ou professor de determinado colegial não marca o ensino de volitação até um dia específico. Pelo contrário, o aluno em si pode demorar o tempo necessário, pois para cada um a experiência sempre é diferente e seu período necessário também. Por conta disso, muito se aprende nas colônias a treinar a paciência e aprender que todos têm seu tempo, hora para volitar, hora para qualquer outra situação que seja. Gratidão, Yasmin, disse agradecendo pelo seu apoio. Você é uma ótima professora. Me sinto muito grata por todo o seu ensino e apoio durante minha prática. Muito obrigado. Não há de quê. Agora aconselho você a praticar um pouco de volitação em certos momentos, para manter-se acostumado com este hábito, seja se movendo ou apenas flutuando. Inicialmente isso pode ser necessário, pois muitos espíritos nas colônias volitam apenas em poucos casos, mas para outros também há muita importância nesta prática. Então esse é meu último conselho a você. Desejo-lhe bons estudos no curso em que estudará, Júlia. Gratidão pela sua participação durante este ensino e até mais. Obrigada pela dica, Yasmin. Praticarei a volitação sim e também lhe desejo um bom trabalho ensinando os próximos espíritos. Gratidão e até, comentei me despedindo. Em breve começarei o estudo do curso moderado. E meus colegas e professor ou professora que nos ensinaria durante este período de estudos. Estava alegre por aprender volitação e realmente me sentia mais leve e recompensada, tanto pela licença que ganhei, como pelo prazer ao volitar. Aos poucos fui me acostumando mais com esta forma de corpo espiritual e assim nem precisava mais me alimentar e calmamente fui aprendendo a gerar minha própria energia, necessitando cada vez mais de menos sono durante a noite. Além disso, a noite é bem iluminada nas colônias e, diferentemente da Terra, não é apenas um horário de descanso, pois nas colônias é necessário estudar e trabalhar ao máximo, já que o universo funciona desta forma. E todos que já estão aqui há algum tempo amam seu trabalho e adquirir conhecimento para ajudar ao máximo seus irmãos. Uma explicação sobre os professores. Assim como nas escolas terrenas, cada professor ensina determinado âmbito, mas isso é menos dividido. Há professor para a prática de volitação e alguns para cada curso, não envolvendo tanta alteração e sim alguns professores a mais para auxiliar em certas explicações. Porém, isso varia de colônia para colônia. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 15 da história da Júlia. Agradeço a todo mundo que acompanhou aqui até o momento. E até mais.